A gente vai agora usar o lema de Schwartz para estudar um tipo bem especial de mapa conforme. A gente já viu que em aplicações, mapas conformes servem, por exemplo, para você transformar uma região complicada numa outra que seja mais simples de trabalhar. Mas também vai ser interessante estudar mapas conformes que transformam uma região nela mesma. Ok? Falando assim parece meio inútil, né? Porque parece que não está mudando nada, mas embora a região como um todo não mude, você vai estar movendo os pontos dentro da região. Ok? Mapas conformes de uma região nela mesma são chamadas de automorfismos. Automorfismos daquela região. Essa palavra automorfismo aparece em muitas áreas da matemática. Ok? E em geral sempre se referem a algumas funções de um conjunto nele mesmo que sejam inversíveis e que tenham alguma característica especial, preservem alguma coisa. No caso aqui a gente vai querer uma função de uma região ômega nela mesma, que tenha inversa e que seja holomorfa, ok? Para ser um mapa conforme. Então, no caso aí, ela vai mapear aquela região nela mesma, a imagem vai ser exatamente ela mesma, só que dentro da região os pontos podem se mover. Eu posso pegar um ponto Z aqui e levar numa outra posição diferente. Okay? Então o automorfismo vai ser simplesmente uma função holomorfa inversível que mexe os pontos dentro de uma mesma região, mas sem alterar a região como um todo. Bom, isso aí tem muitas ligações com teoria de grupos. Porque se você tiver uma função f que faça isso, e depois outra função g que também seja um automorfismo da mesma região, quando você compor as duas, também vai a composição de holomorfas continua holomorfa. Se essa aqui também é inversível, então a inversa de uma composta também vai ser a composição das inversas, então vai continuar tendo as mesmas propriedades, então vai continuar sendo um automorfismo. Então composição de automorfismos é automorfismo, por definição tem inversa, tem um elemento neutro, que seria a função identidade, né? Função identidade simplesmente não moveria nenhum ponto dentro da região, também é um tipo de automorfismo, né? Certo? Satisfaz as condições. Então tem todas as propriedades para ser um grupo. Ok? Então a gente fala do grupo de automorfismos da região. Bom, a gente vai estar interessado especificamente no grupo de automorfismos do disco unitário. Okay? Então pego o disco aberto, eu vou estar interessado em procurar todas as funções do disco nele mesmo que simplesmente movam, ou talvez nem movam, né, no caso da identidade, os pontos dentro do disco, mas sem alterar a região como um todo. Bom, um automorfismo óbvio do disco são as rotações por um ângulo θ. Então simplesmente pega Z, multiplica por E elevado a 8θ, você vai rodar o disco. Obviamente é um automorfismo, né? Isso aí é uma função holomorfa, tem inversa, que seria a rotação no mesmo ângulo, só que no sentido oposto. Então, tá aí um exemplo simples de automorfismo do disco. Um outro exemplo menos óbvio são dados por essas funções aqui. Okay? Você pega um número complexo alfa com módulo menor do que 1 e define esse mapa psi-alfa como sendo alfa menos z sobre 1 menos alfa conjugado vezes z. Okay? Uma formulazinha meio esquisita, né? Não é muito óbvio por que isso aí seria útil, mas vamos ver que isso aí tem muitas propriedades interessantes. Bom, primeiro, como o módulo de alfa é menor do que 1 e o módulo de z também é menor do que 1, né? Porque o z vai estar aqui dentro do disco de raio 1, então o produto deles também vai ter módulo menor do que 1, então isso aqui nunca vai ser igual a 1. Né? Então esse denominador aqui nunca vai dar zero. Okay? Então esse mapa aí é holomorfo. Então, aqui o denominador nunca vai dar zero, não tem nada que dê problema, então uma função holomorfa. Bom, além disso, ela vai mapear, na verdade isso aqui é holomorfo no plano todo, mas a gente vai restringir o domínio só ao disco unitário. Ok? E eu vou querer mostrar que a imagem do disco unitário, primeiro eu vou mostrar que está contida no disco unitário.
E para isso basta pegar, mostrar que o módulo dessa imagem vai ser sempre menor que 1. Bom, para mostrar isso, a gente vai começar olhando na borda do disco, onde o módulo de Z é igual a 1. Okay? Esse módulo de Z é igual a 1 quer dizer que o Z pode ser escrito nessa forma aqui, 1 elevado a 8θ. Joga lá na fórmula, você vai chegar nisso aqui. Ok? Se você pegar esse numerador aqui e chamar ele de W, só para facilitar, você vai observar que o que está aqui embaixo é justamente o conjugado dele, W conjugado. Okay? Então, a função psi calculada nesse elevado a 8θ vai dar 1 elevado a 8θ vezes 1 W sobre W barra. Se eu tirar o módulo disso aqui, vai dar o módulo dessa exponencial imaginária aí, que tem módulo 1. Aqui eu vou ter o módulo de W dividido pelo módulo W conjugado, que é igual. Então, isso aí vai ter módulo 1. Ok? Então, esse mapa vai pegar qualquer ponto na borda do disco unitário e levar também na borda do disco unitário. Ok? A imagem vai ter módulo 1 também. Bom, só que aí, pelo princípio do módulo máximo, se eu olhar a função não mais na borda do disco, mas no interior do disco, pelo princípio do módulo máximo, se eu procurar o módulo da função aqui no interior, o maior valor que ele vai poder obter vai ser sempre na borda. Ok? Na borda eu já vi que o módulo vai ser sempre 1. Então, dentro do disco, o módulo obrigatoriamente vai ser menor do que 1. Ok? Se tivesse algum ponto onde fosse exatamente igual a 1, atingisse o máximo lá dentro, a função teria que ser constante, mas obviamente isso aí não é uma função constante. Então o módulo vai ter que ser estritamente menor do que 1 no interior do disco. O que significa então, se o módulo da imagem é menor do que 1, quer dizer que a imagem vai estar toda contida ali no interior do disco. Então não vai sair nenhum pedaço da imagem para fora. Então pronto, já mostrei que esse mapa é holomorfo, já mostrei que a imagem do disco unitário vai estar dentro do disco unitário. E a gente vai mostrar também agora que tem inversa. E a inversa vai ser o próprio mapa. Se você compor ele com ele mesmo, façam as contas aqui, é simplesmente jogar no lugar de Z, bota a própria função, simplifica, no final você vai ver que vai dar o próprio Z. Então, mapa composto com ele mesmo da função identidade quer dizer que ele é sua própria inversa. Se tem inversa, então quer dizer que na verdade a imagem que eu já vi que estava dentro do disco vai ter que ser o disco todo, né? Ok? Porque aí para eu poder inverter por ele mesmo e voltar no que eu tinha antes. Então pronto. Está mostrado que esse mapa aí é bijetivo e é holomorfo, então é um automorfismo. E ainda tem duas propriedades interessantes que se você calcular ele no zero, você vai ver que vai dar exatamente alfa. Ok, joga Z igual a zero aqui, Z igual a zero aqui, vai dar o próprio alfa. E se você jogar Z igual a alfa, você vai ver que vai dar a origem. Ok? Então, é um automorfismo que transforma o disco nele mesmo, mas move os pontos lá dentro de uma maneira que a origem vá para o alfa, e se eu olhar o alfa aqui no domínio, a imagem dele vai para a origem, ou seja, ele basicamente troca a posição desses dois pontos. E mexe o resto do disco de uma maneira que isso aí possa acontecer de uma maneira holomorfa. Ok? Então tá aí, outro tipo de automorfismo do disco que não é rotação. Bom, então a gente já tem dois tipos de automorfismos dos discos, as rotações e esses mapas aí. Será que tem mais coisa? Bom, esse teorema aqui diz que você já tem praticamente tudo. Qualquer outro automorfismo ou vai ser uma rotação, ou vai ser um daqueles mapas, ou vai ser uma composição das duas coisas. Um daqueles mapas seguido de uma rotação, ou seja, multiplicado por elevado a 8θ. Então qualquer automorfismo do disco vai ser ou rotação, ou um daqueles mapas, ou composição de um mapa daqueles com uma rotação. Não vai ter nada diferente disso. Bom, para provar isso aí,
começa com um automorfismo qualquer. Eu ainda não sei se vai ter essa forma. Tá? Um automorfismo qualquer, por enquanto. Simplesmente uma função do disco nele mesmo, seja holomorfa e tenha inversa. Bom, se ela tem inversa, em particular ela é sobrejetiva, então se eu olhar aqui a origem no contradomínio, vai ter alguém que seja levado ali na origem, né? Esse alguém que é levado na origem, eu vou chamar de alfa. Ok? E aí vou considerar o mapa psi-alfa dado por aquela fórmula lá de cima. Okay? Então, meu alfa aqui é escolhido pela função f. Okay? Eu olho quem que ela leva na origem e chamo de alfa e monto o mapa psi-alfa. Bom, e agora eu vou mostrar que o f vai ser esse psi-alfa que a gente formou multiplicado por uma rotação. Ok? Bom, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente já viu que o mapa psi-alfa, se eu compor ele com ele mesmo, dá identidade, né? Ok? Então, eu vou pegar AF e compor com psi-alfa para ver se o que sobra é uma rotação. Tá joia? Então, vou fazer isso. Vou pegar meu mapa F, que eu ainda não sei como que ele é. Vou compor com esse psi-alfa que eu formei e chamar essa composição de G. Ok? Como psi-alfa é um automorfismo, o F por hipótese é um automorfismo, então o G é uma composição de automorfismos, continua sendo um automorfismo. E além disso, o psi-alfa ele leva a origem no alfa, o F pega o alfa, leva na origem, então essa função G leva a origem nela mesma. Ok? Bom, se eu tenho agora então um mapa do disco nele mesmo e que preserva a origem, eu tenho as condições que eu preciso para usar o lema de Schwartz que a gente já viu. Ok? E o lema de Schwartz me diz que uma função assim, do disco nele mesmo e que preserve a origem, satisfaz essa desigualdade aqui. O módulo da imagem de qualquer ponto z vai ser sempre menor ou igual que o módulo do próprio z. Ok? Bom, isso para a função g. Só que agora, se eu olhar a função inversa, o g inverso, se o g leva o zero no zero, a inversa vai levar o zero no zero também, né? Ok? E a inversa também vai ser uma função holomorfa. Então, uma g inversa também vai ser uma função holomorfa do disco no disco, que preserva a origem. Então, posso aplicar o lema de Schwartz para ela também. Aplicando para ela, eu vou ter exatamente a mesma desigualdade, só que agora só mudou o nome da variável. Ao invés de estar chamando de z, está chamando de w. Ok? Mas é a mesma desigualdade, só que agora para a função g inversa. Ok? Então, g inversa de qualquer ponto vai ter um módulo menor do que o módulo do ponto original. Tá, pega essa desigualdade aqui e calcula especificamente num ponto w que seja o g de z. Ok? Bom, se eu jogar w igual a g de z, do lado de cá eu vou ter g inversa de g de z, vai dar o próprio g, o próprio z. Ok? E aqui do lado direito eu vou ter módulo de g de z. Tá. Então cheguei nessa desigualdade aqui, só que eu já tinha aquela ali. Então, módulo de g de z é menor ou igual que o módulo de z, só que o módulo de z também é menor ou igual que o módulo de g de z. A única possibilidade de ter essas duas desigualdades é se os módulos forem exatamente iguais. Ok? Então, cheguei à conclusão de que o módulo de g de z é igual ao módulo de z para todo z. O que, pelo lema de Schwartz, a gente já viu que isso aí só acontece se a função for uma rotação. Então, a função g vai ser uma rotação, simplesmente vai pegar um z e multiplicar por 1 elevado a θ. Ok? Tá, então minha função g de z tem essa forma, elevado a θ vezes z. Só que quem que era g? G era f composta com psi-alfa, né? Então f de psi-alfa de z é igual a elevado a θ vezes z. Ok? Calcula especificamente no z igual a psi-alfa. Aliás, espera aí.
Peraí. Vou pegar só isso aqui. Difícil. Vou pegar essa relação aqui, vale para qualquer ponto Z, ok? Vou calcular ela especificamente no ponto π de Z, ok? Então, simplesmente troquei o Z por... O Z podia ser qualquer ponto, eu escolhi o ponto π de Z. Bom, só que aí aqui agora apareceu π de Z, que a gente já viu que é identidade. Então cheguei o quê? Que f de Z é igual a elevado a θ π de Z, que é justamente o que a gente queria mostrar. F de Z é igual a elevado a θ vezes isso aqui, que é justamente o π de Z. Ok? Então tá aí, tá demonstrado que qualquer automorfismo do disco vai ter que ter exatamente essa cara aí. Um daqueles mapas π de Z seguido de uma rotação. Em particular, esse mapa aqui, okay, ele vai pegar isso aqui, vai pegar a origem, levar num alfa, e aí depois vai rodar o alfa, né? Tá joia? Ó, se eu tô só rodando um alfa, não vai ter como levar ele para a origem, né? Se ele já não for a origem. Tá joia? Eu peguei a origem, levei lá para um ponto alfa e depois rodei o alfa. Ok? Obviamente a imagem nunca vai cair na origem, a menos que o alfa já fosse zero. Então a única maneira desse mapa levar no zero é se o alfa for zero. Ok? Então os únicos automorfismos do disco que tem essa cara que levem o zero no zero é se o alfa for zero. Ok? E se o alfa for zero, isso aqui vai simplificar, vai ficar simplesmente uma rotação. Então, se você pegar um automorfismo do disco que fixe a origem, obrigatoriamente vai ter que ser uma rotação. Okay? Se você não fixar a origem, aí você pode ter essas coisas mais complicadas aí. Mapas π seguidos de rotações. E outra coisa interessante é que a gente já viu que eu consigo pegar qualquer ponto alfa que eu escolher aqui no disco. Eu consigo levar ele na origem, ok? E vice-versa, ok? Se π leva o alfa na origem, eu escolher agora um outro ponto beta qualquer, ok? O π também leva o beta na origem, né? Só que a gente já viu também que os mapas π são suas próprias inversas. Então, se eu olhar o π no sentido contrário, ele também leva o zero no beta. Então, o que vai acontecer? Compondo esses automorfismos, eu consigo sair do alfa, levar na origem, depois levar a origem no beta. Então, a composição leva o alfa direto no beta. Ok? Ou seja, quaisquer dois pontos que eu escolher no disco unitário, eu consigo achar um automorfismo que leve o alfa naquele beta. Okay? Então você consegue sempre mexer o disco unitário de uma maneira holomorfa, levando qualquer ponto que você escolher ali em qualquer outro. Tá joia? E vice-versa. Isso aí é o que a gente chama na linguagem de teoria de grupos como uma ação transitiva. Okay? Qualquer ponto lá do disco consegue ser levado em qualquer outro. Na linguagem de teoria de grupos, isso aí chama de mapa transitivo. Transitivo quer dizer que você consegue trasladar seus pontos chegando em onde quer que você queira. E aí depois aqui ele fala ainda mais umas coisinhas sobre teoria de grupos, identificando quem que é esse grupo de automorfismo do disco, como sendo esse grupo aqui, mas pra gente não interessa isso aí. Okay? Quem gostar de teoria de grupos, dá uma lidinha nisso aí, é bem simples. Mas pra gente isso aí não vai ser necessário.